Fala Nação Santista, eu sou Giovanni Martinelli, um dos responsáveis pelo Diário do Peixe, gravando esse vídeo aqui tarde da noite, porque eu pensei bastante sobre a entrevista do Marinho agora para o jornalista Ademir Quintino. Eu não queria falar de cabeça quente, eu tenho medo agora, tenho desconforto um pouco aqui de falar algumas coisas sobre o futebol do Santos e ser taxado de oportunista, que eu sei que isso acontece muitas vezes na internet. Mas como eu não parei de receber mensagem nos meus grupos de WhatsApp, meus amigos santistas, eu esperei a esfriar um pouquinho e daí eu vou falar o que eu acho da entrevista do Marinho e contar alguns bastidores para vocês. Quando saiu a informação de que o Marinho tinha sido vítima de um erro médico, eu conversei com algumas pessoas do comitê de gestão do Santos. E eu falei, gente, vocês precisam se pronunciar. Gravem um vídeo com o médico. Se não quer dar só visibilidade para a questão do Marinho, tinha outros jogadores no departamento médico. Usa a Santos TV, grava um depoimento do médico, diz o que aconteceu, explica o procedimento que foi feito com o Marinho, né? E responde. Não deixa esse boato crescer. E daí a resposta que eu ouvi foi que o Santos não pode responder a cada boato que surge na internet. Eu ainda respondi, eu falei, gente, mas é um boato importante com o principal jogador do time. Eu trabalhei em futebol, eu sei como é vestiário. Para você perder vestiário é rapidinho. Eu já falei aqui algumas vezes, né? Eu dei um outro exemplo claro para quem não está no dia a dia de futebol, né? Porque até jornalista mesmo critica, né? Dirigente, vai para depois que é prejudicado pela arbitragem, ele vai pro microfone reclamar e não serve para nada. O dirigente sabe que não serve para nada, mas ele vai reclamar lá para dar uma resposta pro vestiário. Porque se ele não vai lá e reclama, ele vai chegar no vestiário e vai começar a falar assim, tá vendo? É sempre com a gente. E esse time não tem força política, né? Esse time é sempre prejudicado. Não adianta a gente jogar que o árbitro sempre vai roubar a gente, né? Então, passa uma sensação de fraqueza para os jogadores, né? Então, por isso que muitas vezes os dirigentes vão lá para reclamar de arbitragem. É uma atitude que não é externa, ele sabe que não adianta nada, mas é uma resposta interna, né? Para o grupo não se sentir desprotegido, né? Para o grupo não se sentir que ninguém defende os caras. Então, e já não é a primeira vez que acontece isso no Santos, né? O Maddson não foi inscrito no Campeonato Paulista, não aconteceu nada, ninguém soube o que aconteceu. O Rueda disse que a responsabilidade dele, claro que não era. Claro que não era. Falta, sabe, um pouquinho de sensibilidade, de conhecer vestiário, conhecer futebol. Falta, e assim, eu não tô falando porque eu queria ser o executivo de futebol do Santos, porque falaram do meu nome. Tô falando porque eu gosto do Santos, eu sou santista. Assim, e como eu falei aqui, ó, tem muita coisa que eu nem falo nas lives, eu falo para as pessoas do Santos, eu dou sugestão para as pessoas que trabalham no Santos, que vivem do Santos, que são do comitê de gestão do Santos. Como eu falei, nessa questão, tinha que expor, é o principal jogador do time. Aí ele começa a entrevista falando, eu me senti desprotegido, todo mundo me chamando de chinelinho e eu sofrendo aqui por um problema que não foi meu. Ele não está errado disso, de que ele sofreu por um problema que não foi criado por ele. Todo o resto, ele está errado. Todo o resto. Todo o resto. Inclusive da entrevista. E o Ademir Quintino, gente, é parceiro nosso, não adianta reclamar dele. Ele fez o papel dele. Ele é jornalista. Foi a entrevista acho que a entrevista do Santos que mais repercutiu nos últimos meses. Ele está no papel dele. Vocês precisam entender. Não tem essa, assim, pelo menos aqui no Diário, a gente já falou assim, o Diário não foi feito para defender o Santos.
O diário foi feito para cobrir o Santos, para dar informação sobre o Santos, para dar opinião sobre o Santos, para acompanhar o Santos, para elogiar quando tem que ser elogiado e para criticar quando tem que ser criticado. É isso que a gente faz desde o dia 27 de novembro de 2017. Né? Então, e não levem também para a questão de lado político também, não. Deixa o Ademir, a entrevista foi ótima. Né? Agora sim, o Santos tinha que ter se posicionado. Não se posicionou, tá errado. Agora, o seu Marinho também tá errado. Então, eu falei em umas lives agora, recente, acho que essa semana passada. O Santos tem que dar um basta no que acontece no departamento de futebol. Tem que mudar a postura. Tem que fazer uma reformulação total no departamento de futebol para a próxima temporada. Tem que pegar jogador que é antigo e tem vício e acha que é maior que o clube e dá linha na pipa. Vende, empresta, troca por um escanteio, faz o que tem que fazer. Né? E começa um ano com o departamento de futebol atuante. O Santos, no começo desse ano, gente, outra coisa que eu vou falar aqui, eu perguntei para as pessoas do comitê de gestão, e até mandei um exemplo para eles. Eu mandei um exemplo que eu tenho do Palmeiras, do que o Cícero, que é o gerente do Palmeiras, me passou. O Santos não tinha regimento interno. O Santos não tinha regimento interno. Né? Não tinha uma cartilha para os jogadores saberem o que eles podem ou não podem fazer. O que o técnico saber o que ele pode e o que ele não pode fazer. Não tinha. Isso foi dito para mim por gente do comitê de gestão. Não tem. Eu falei assim, então vou ajudar. Tá aqui, ó, eu tenho uma do Palmeiras, que é um modelo muito bem feito pelo Palmeiras. Tô aqui, ó, pode pegar, serve de exemplo. O Santos não tinha. Então, é muito erro acumulado. É muito erro acumulado. Não estou falando isso porque se quiserem também falar que sou aproveitador, que falem. Né? Eu estou alertando faz tempo, faz muito tempo. Né? E estou alertando nas lives, estou alertando nas conversas que eu tenho com as pessoas do Santos. E parece que não sai nada do lugar. Nada é feito para mudar isso. Então, que seja feito para 2022, que o Santos crie regras claras para que 2022 não apareça toda hora alguém reclamando do clube. Né? Que o Santos fique com quem realmente quer ficar no Santos. Ninguém é maior que o clube, não é clichê. O Marinho deve mais ao Santos, mas muito mais ao Santos. Muito mais ao Santos do que o Santos deve ao Marinho. O Marinho chegou no Santos como um jogador dispensado do Grêmio, reserva do Grêmio. Vai falar o quê? Ele foi rei da América, mérito dele também, mas assim, muito pelo Santos. O Santos deu essa oportunidade para ele. Ele era o quê? Ele era meme do Ceará. Né? Então, assim, eu escrevi no meu Twitter: em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. O Marinho não tem razão. O Marinho não tem razão. O Santos também não. E foi alertada a situação. O que eu sempre digo é: o Santos não pode dar qualquer tipo de razão ou justificativa para que os seus jogadores tomem atitudes como o Marinho tomou nesta terça-feira. Muitas vezes é até uma falha de comunicação, porque a confusão começou com todos os jornalistas publicando que ele treinou normalmente, uma informação passada pela área de comunicação do Santos. E ele reclamou, ele falou, treinou normalmente, uns estão dizendo aí. Pô, a informação foi passada pelo Santos. Se a gente não acredita nas informações passadas pelo Santos, não faz sentido algum. Né? Se ficar cobrindo. Então, mais uma vez a gente... Lembra que a gente já viu jogador chamando o presidente para ir para o CT, jogador cobrando aumento de salário, jogador cobrando venda. O Marinho de novo falou que libere ele no final de semana. Marinho, beleza, cara, vamos liberar. Fala pro seu empresário, traz uma proposta aqui, a gente te libera, cara.
te libera. E não acha que você vai voltar também, não. Que você falou de voltar para a porta das freiras. Não vai voltar, não. Gente, assim, o Marinho tem 31 para 32 anos. Né? De novo, entre outras coisas que eu falo aqui, você tem que ter regra para jogador acima de 30 e 30 anos. É o contrato de 1 ano, contrato de 2. Jogador com 32 anos, 31 para 32 anos, saiu do Santos, não volta mais. Né? Então, assim, e, gente, vai seguir a carreira em outro lugar e beleza. Beleza, de novo, o Santos fez muito mais pelo Marinho do que o Marinho fez pelo Santos. Mas nessa história, ninguém tem razão. Desculpa o depoimento tarde, mas eu achei que precisava esfriar um pouquinho a cabeça para não falar besteira e para não ser taxado de aproveitador. Não, espero que eu não seja, mas se for também, paciência. Valeu, gente. Se inscreva aqui no canal e deixe seu like. Até mais.